irmãos esse sinal dito por Jesus, Mateus 24, versículo 15, onde ele menciona, ele detalha de onde ele estava usando essa expressão. Lá no versículo 15 de Mateus 24, Jesus disse que quando eles vissem o abominável da desolação, então essa é a expressão da qual ele diz, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Nós estamos entendendo justamente o que Jesus queria dizer com isso, e ele, na verdade, quer que a gente entenda. Eu já havia dito para os irmãos que isso, para o público do qual Jesus estava falando, que eram os discípulos, que eram judeus, era mais fácil de ser compreendido pelo contexto, pela própria história que eles viveram e souberam dos seus antepassados. Então, por uma questão contextual e de cultura, isso era muito mais fácil para eles do que é para nós. Então, para a gente entender o exercício que nós estamos fazendo é olhar para o livro de Daniel, onde essa expressão aparece por 4 vezes. Ela aparece no capítulo 8, aparece no capítulo 9 e também nos capítulos 11 e 12. Então, ainda que não literalmente da maneira como Jesus utilizou lá em Mateus, abominável da desolação, esses termos, tendo as suas variações, foram mencionadas também por Daniel. O que nos facilita é o próprio Jesus, que está nos dando referência de que isso tem uma ligação com Daniel. Então, tornou a nossa tarefa de estudar e entender mais fácil. Ainda que em Daniel, como eu acabei de dizer, a gente não vai ver essa expressão sendo dita literalmente como Jesus disse. E aí, dentre essas 4 passagens que essa expressão aparece aqui em Daniel, 2 delas nós já vimos. A primeira lá em Daniel capítulo 8, no capítulo 8, que a gente observou praticamente, analisou todo o capítulo 8, ainda que a gente não focou naquilo que não era o mais importante para nós dentro desse assunto, mas só para a gente entender o contexto, né? Então a gente trabalhou aí todo o capítulo 8 de Daniel, que fala sobre aquela visão lá de 2 animais, se lembram? Do carneiro, do bode, dos chifres e tudo mais. E no caso dessa visão, aqui no capítulo 8 de Daniel, o que era do nosso interesse, ou é do nosso interesse, é aquele chifre pequeno que tem referência, relação com esse abominável da desolação. Então, só para os irmãos aí relembrarem, capítulo 8, versículo 13, aparece essa expressão, transgressão assoladora, que tem referência com o chifre pequeno. Nós vimos as características, nós vimos as características desse indivíduo que recebe esse título, essa expressão, como que o procedimento dele seria caracterizado, por isso que é resumido em 2 palavras, transgressão assoladora. Então a gente foi entendendo, foi observando, e é o que a gente tem feito, é o que a gente vai fazer hoje também, na terceira passagem que está no capítulo 11. Mas antes da gente chegar lá, só relembrar que nós então vimos essa expressão aqui no capítulo 8, nós entendemos, e aí eu já vou relembrar aos irmãos que essa expressão que foi utilizada, ou que aparece aqui no capítulo 8, porque foi aquilo que Daniel viu nessa visão, não está se referindo à mesma pessoa que Jesus se referiu lá em Mateus 24. É outra pessoa. Mas por que Jesus está utilizando essa mesma expressão de Daniel, sendo para uma outra pessoa? Porque a característica dessa pessoa, que no caso era aqui nas visões de Daniel,
tinha a mesma característica, tinha a mesma característica daquele indivíduo que Jesus estava se referindo. Certo? Então as coisas são conectadas. Elas são ligadas porque tem uma semelhança muito próxima daquilo que esse indivíduo em Daniel faria, daquilo que o indivíduo que Jesus está se referindo, que aconteceria lá no ano 70, também teria como característica as mesmas coisas. Por isso, tendo as mesmas características, se um recebeu esse título, né, o outro também receberia por causa disso. Aí, a outra expressão, o outro texto que aparece essa expressão, é o capítulo 9. Só que o que a gente observou aqui do capítulo 9, a gente também não focou nos versículos iniciais, mas focou mais na parte final do capítulo 9, mais precisamente aí, a partir, se não me engano, do capítulo, a partir do versículo 24 do capítulo 9. A partir aqui desse versículo, o que nós observamos é que essa expressão aparece lá no versículo 26, no final dele, aparece o termo aí, desolações, e depois, no versículo 27, já no finalzinho, fala sobre abominações virá o assolador. E aí a gente entendeu que no caso, ainda que essa expressão aparecesse aqui, ela não se refere à mesma pessoa do capítulo 8. No caso, ela se refere à mesma pessoa que Jesus estava se referindo no capítulo 24. Tá joia? Então, por conta disso, nós só entendemos essa questão e não nos aprofundamos aqui no texto. Porque para a gente chegar na pessoa que Jesus está se referindo, o nosso exercício é entender primeiro a aplicação desse termo na vida de um indivíduo que existiu antes daquele que surgiria no ano 70. E o capítulo 11 de Daniel é um capítulo onde esse termo aparece novamente e aqui no caso se refere à mesma pessoa lá do capítulo 8 de Daniel. É muita informação, né? Mas espero que os irmãos estejam acompanhando. No geral, irmãos, preste atenção aqui, ó. No geral, essa compreensão de detalhes, de cronologia, de qual indivíduo que é, não é o mais importante. Seria bom se a gente pudesse aprender, né? Guardar essas informações. Mas, no geral, o que é importante, prático aqui, inclusive, é nós entendermos as ações por volta desses indivíduos que caracterizam essa expressão que foi aplicada a eles como algo que será característico de vários outros que serão um tipo de anticristo, para a gente estar atento, para a gente poder ter isso como sinal, porque é um tipo de sinal. Jesus apresentou isso como um sinal lá no sermão, no seu sermão profético, no capítulo 24, de que um dos sinais de que a destruição de Jerusalém e do templo seria quando esse abominável da desolação, que teria todas essas características, se levantaria, surgiria. E a gente já adiantou que isso também reflete aquilo que vai acontecer quando Jesus estiver para voltar. Então, nos dias que nós estamos vivendo, nós temos que olhar para essas características e observar se elas são características de determinados indivíduos, talvez nos nossos dias, que possam ser um tipo de anticristo ou até mesmo ser o anticristo. E aí, se a gente observar que isso é característico, então a gente tem que estar atento, a gente precisa se preparar, a gente precisa estar ciente daquilo que a gente deve fazer, das nossas atitudes. Inclusive, depois da gente observar aqui algumas coisas do capítulo 11 e depois do capítulo 12,
nós vamos entender que indivíduo é esse, nas visões de Daniel. Depois de entender que a gente vai olhar para um livro que não é canônico, ou seja, ele é apócrifo, porque ele não é reconhecido como inspirado por Deus, mas ele é histórico, que eu mencionei aqui, que é o livro de Macabeus. Então, o livro de Macabeus, que inclusive está na Bíblia Católica, serve para nós, não como inspiração divina, que é o caso do livro de Daniel, mas como um livro histórico para nos ajudar a entender que indivíduo é esse que Daniel viu lá na visão do capítulo 8, agora no capítulo 11 e também, consequentemente, no capítulo 12. Depois de tudo isso, irmãos, nós vamos pensar aqui em algo prático para a nossa vida, daquilo que Daniel teve como atitude ao ter essas visões. Para que a gente entenda o seguinte: o que eu também preciso fazer, mesmo não tendo essas visões sobrenaturais, mas tendo a própria palavra que descreve o que será característico daqueles que serão um tipo de anticristo, ou aquilo que será característico do anticristo. O que eu e você, como crentes nos dias de hoje, ou o que os crentes nos dias do anticristo precisa ter como atitude, olhando para Daniel, de uma maneira mais específica. Então isso aí é depois de tudo aquilo que eu acabei de dizer, que nós estamos indo por parte, tá bom? Capítulo 11, versículo 31. Essa expressão aparece aí. Daniel 11, versículo 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão sacrifício diário, estabelecendo o quê? A abominação desoladora. Então é aí que aparece essa expressão, e nós não vamos focar em todo o capítulo 11, porque é a partir do versículo de número 21 que fala sobre esse indivíduo, que no versículo 31 aparece essa expressão, a abominação desoladora. Que é interessante que, se a gente olhar no versículo 21 também, para esse indivíduo que traria a abominação desoladora, agora, nessa visão que Daniel tem, que é uma visão mais detalhada, veja, o capítulo 11 tem os seus 45 versículos. O capítulo 8, 27 versículos. Dentre esses 27 versículos, só a partir do versículo 21, 23 é que se refere a esse indivíduo. Então nós temos o capítulo 11 como o maior capítulo, ou essa visão aqui, como a visão mais descritiva e detalhada, com mais informações a respeito desse indivíduo, que começa no versículo 21. Do versículo 1 ao versículo 20, nós temos aqui a parte dessa visão, ou na primeira parte dessa visão, se referindo a coisas que aconteceriam antes desse indivíduo, que é chamado de o abominável da desolação, ou que traria a abominação desoladora, e que no versículo 21 também é chamado de o homem vil. Então, do versículo 1 ao versículo 20, não tem nada que trata sobre ele, mas sobre coisas que aconteceriam antes dele. A partir do versículo 21 é que vai tratar sobre esse indivíduo até o final do capítulo 11, até o versículo 45. O que nós vamos fazer aqui? Nós temos do versículo 21 ao versículo 45 para examinar várias características desse indivíduo. Nós não vamos aqui nos aprofundar, de nos ater a ficar, a investir muito tempo em cada uma dessas expressões, mas a gente vai passar assim um pouco, de uma maneira um pouco mais corrida, só para a gente visualizar essas características que estão relacionadas
a esse indivíduo. Começando no versículo 21, então. O texto diz aí: depois se levantará em seu lugar um homem vil. Ou seja, o que estava acontecendo até o versículo 20 é de vários reis que surgiriam, que travariam guerras com outros reinos, com outros reis, aonde alguns seriam destruídos, outros também, etc. Nessa embolança toda, nessa situação toda, no versículo 21, o que acontece é que é dito que alguém se levantaria no lugar de um rei, que no caso é chamado aí de homem vil, e depois, como nós vimos aqui, também causaria a abominação desoladora. Quando o texto fala sobre esse indivíduo que seria chamado aqui como homem vil, essa palavra vil tem um significado aí de alguém que seria desprezível. As suas atitudes seriam tais que ele seria digno de ser desprezado. Ele faria coisas tão desprezíveis que então ele seria caracterizado como esse que é chamado de homem vil, o homem a ser desprezado por aquilo que ele faria, e que nós vamos ver que ao longo desse texto várias situações que ele faria e que já estavam sendo profetizadas, Depois se levantará então em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente. Então, a primeira característica que a gente observa é que esse indivíduo seria alguém desprezível pelas atitudes que ele praticaria. Uma segunda característica é que ele não havia recebido dignidade de realeza, mas ele então começa a agir de maneira sutil, o termo aí é caladamente. Ele virá caladamente, e o que ele fará? Ele tomará um reino. Então é alguém que, nessa visão, o que Daniel deveria entender, e consequentemente o povo de Israel, é que ninguém daria muita coisa por ele. Mas ele, de maneira sutil, talvez a gente poderia até pensar aí na maneira como os mineiros são conhecidos, de que são discretos, É mais ou menos isso. Ele, na surdina, tomaria um reino. E aí, continuando o versículo 21. E faria isso com intrigas. A ideia dessa palavra intrigas é que ele faria promessas agradáveis. Sabe, a ideia aqui para a gente entender um pouco melhor o que significa essa característica de sutileza aonde ele agiria com intrigas, é mais ou menos aquilo que acontece quando nós passamos por um período de eleições. Geralmente, quando a gente pensa em intriga, a gente pensa em briga, Mas a ideia não é essa. É de alguém que fala aquilo que é agradável, aquilo que você gostaria de ouvir, aonde ele promete fazer aquilo que você quer, sabe? Para poder te ganhar. Porque a intenção dele é outra, mas aquilo que ele diz não é o que ele faz. Então, esse indivíduo seria caracterizado por esse tipo de atitude, de alguém não levado muito a sério, mas de que, de pouco a pouco e repentinamente, ele toma um reino. E toma esse reino como? Comprando as pessoas, enganando as pessoas, prometendo e falando coisas que ele na verdade não faria, mas só para poder ter uma multidão que pudesse
acompanhá-lo, pensando que ele faria determinadas coisas. Prosseguindo, 22. As forças inundantes serão arrasadas, ou seja, o que significa isso é que, em relação a esse indivíduo, ele destruiria vários povos e vários reinos. As forças inundantes serão arrasadas diante dele. Nesse sentido, o texto continua. Serão quebrantadas, ou seja, destruídas, como também o príncipe da aliança. Nem tudo nessas visões, irmãos, é muito claro. Então, nós temos os estudiosos que dedicam a vida, estudam muito para poder estarem preparadas para interpretar os textos bíblicos, e os estudiosos entendem, ainda que eles não afirmam, de que essa expressão aqui, príncipe da aliança, tem relação com os sacerdotes de Israel, que tinham como responsabilidade cumprir a aliança de Deus na vida do seu povo, através de sacrifícios, rituais, no cumprimento da lei e etc. Então, em relação a esses possíveis aqui sacerdotes, se o sentido é esse, é que eles também seriam destruídos. E isso naquele tempo era muito característico dos povos pagãos. Quem aqui já ouviu alguma pregação, algum estudo no livro de Jonas, sabe que muitos dos que falam sobre Jonas, dizem de que Jonas odiava os ninivitas e resistiu ao chamado de ir lá pregar aquela nação, porque eles, quando entraram na terra de Israel, uma das primeiras coisas que eles faziam era matar os sacerdotes. E Jonas era filho de um sacerdote. Então isso era da cultura desses povos pagãos, matar aqueles que eram os líderes religiosos de outros povos. Isso aconteceria também, seria característico desse indivíduo. Versículo 23. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Então, uma outra característica que a gente vê e viu lá no capítulo 24, que também seria característico do indivíduo que surgiria quando Jerusalém estivesse para ser destruído, seria o engano. Então, todas essas características, irmãos, são marcantes. Foram no tempo aqui de Daniel, foram no tempo da destruição do templo de Jerusalém, continua sendo ao longo da história humana e da história da igreja, e continuará sendo. Continua sendo nos nossos dias, continuará sendo, e assim será quando o anticristo estiver para voltar. Destruição, maldade, perseguição, engano. Apesar da aliança com ele, versículo 23, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Então, algo que também é característico é essa força, esse poder, que é característico, que foi característico deste indivíduo. 24, versículo 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Ou seja, mais uma vez aparece aí essa expressão, caladamente, de maneira discreta, sem chamar muito atenção. Mas quando ele chegar, ele chega chegando. Fará o que nunca fizeram seus pais, ou seja, a atitude desse indivíduo seria uma atitude totalmente diferente e nunca antes vista, única. Repartirá entre ele a presa, os despojos e os bens. E maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Então ele, porque terá grande poder,
ao destruir vários povos, nessa destruição, ele então pegaria os bens e repartiria entre os seus. Versículo 25. Suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. Que aqui no caso, se a gente ler os versículos anteriores ao versículo 21, você vai ver que faz referência a esse reino, que era o rei do sul. No caso aqui, ele então travaria um embate contra o rei do sul. E a maneira como ele faria isso é, a sua força e o seu ânimo seria contra essa nação. Continuando aí. Contra o rei do sul, à frente de grande exército. Então, mais uma vez, essa ideia de poderio militar, de força, de poder. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Ou seja, está dizendo que nesse embate, o reino do sul não prevaleceria, mas seria destruído por esse indivíduo. Versículo 26. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Ainda falando sobre esse reino do sul, que seria destruído por esse indivíduo. É que alguns que estavam sentados à mesa desse rei do sul, o trairiam. Versículo 27. Também estes dois reis, ou seja, esse indivíduo guerreando contra o reino do sul, estes dois reis se empenharão em fazer o mal. Então a gente tem essa característica também desse indivíduo. Foi alguém maligno. E a uma só mesa falarão mentiras. Tem a ver com engano, com motivação de não fazer aquilo que está dizendo. Eu falo uma coisa, mas o meu interesse é outro. Então eu engano, então eu minto para que eu possa ser bem-sucedido. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Ou seja, o que está dizendo aqui nesse versículo 27, na parte final, é que esse indivíduo, mais especificamente em relação ao reino do sul, destruiria esse reino não prevaleceria contra ele, eles tentariam fazer acordos um entre o outro, mas o objetivo aqui era enganar, mentir, era maldade, e eles não teriam sucesso nessa tentativa de aliança. Versículo 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, porque ele destruirá outros povos, então se apropriará dos bens e das riquezas desses povos. E agora perceba, irmãos, de uma maneira mais específica, ao povo de Deus. Basicamente, tudo isso que a gente viu até o versículo 27, são características que se manifestaram na vida de outros povos. O texto está falando de uma maneira um pouco mais geral, mas a partir do versículo 28, o foco aqui e os termos que aparecem, disso está relacionado mais especificamente ao povo de Deus. Então veja, o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, versículo 28, e o seu coração será contra a santa aliança, ou seja, contra o povo de Deus, contra a vida religiosa do povo de Deus. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. De maneira mais específica, Deus estava dando essa visão a Daniel para que o povo de Israel tivesse ciência sobre esse indivíduo, como ele agiria, quais seriam as suas características, inclusive a respeito daquilo que ele causaria ao próprio povo de Israel. E em seu coração, ele seria contra a Santa Aliança, e o que ele fizesse
ele teria sucesso. A gente começou no versículo 21 e chegamos ao versículo 28. Como nós também já chegamos no nosso tempo, irmãos, eu acho que a gente deixa para observar outras questões aqui, ou as questões finais, no próximo estudo, até para também não ficar cansativo. Mas a ideia é aquela que eu falei no início. Não é tanto a gente entender todas as conexões cronológicas de quem é quem, em que tempo que isso se relaciona, se refere, ainda que isso seja importante, tem a sua importância. Mas é a gente compreender aquilo que é marcante e característico desse indivíduo que continua existindo e se levantando em todas as eras ao longo da história, aonde nos nossos dias é possível que a gente encontre pessoas que manifestam esse tipo de característica. E a gente não pode viver de qualquer forma, desconsiderando, pensando que isso não pode trazer aí questões que podem nos prejudicar, enfim. A gente precisa observar isso como algo para a gente estar atento e se preparar, colocar em prática aquilo que também a gente vai observar depois do que Daniel fez, de orar, de se fortalecer diante de Deus, etc. Nós vamos então deixar aqui a partir do versículo 29, para a gente ver na próxima semana, e aí os irmãos já puderam observar que não é muito difícil o nosso exercício aqui de entender essas características, de maneira que os irmãos que estão tendo curiosidade, quiserem, depois com mais calma, lá na sua casa, pega o capítulo 11, leia aí pelo menos a partir do versículo 21, para você ver o que será marcante e característico desse indivíduo que existiu, de certo modo, nos dias de Daniel, também nos dias da destruição do Templo de Jerusalém, e isso continua se repetindo até os dias de hoje, e assim será quando Jesus também estiver para voltar. Vamos orar, encerrando, e aí a gente deixa o restante aqui para a próxima semana. Vamos nos colocar de pé? Pedir a Sueli para poder orar para nós, por favor, encerrando.